Queria aproveitar esse evento, que é um balanço crítico da Lava Jato, como todo mundo aqui sabe, para falar um pouco sobre uma iniciativa que não trata desse público que a gente está falando nesse evento. Né? A gente sabe muito bem que a Lava Jato é um episódio muito específico de criminalização de elites econômicas, elites políticas, mas todo mundo aqui nessa sala, eu tenho muita convicção disso, se preocupa com a criminalização e com a injustiça, independentemente de quem seja atingido por ela, e a gente sabe que os principais alvos da criminalização são as pessoas pobres e negras desse país. E muito pelo contrário do que propagandeia a mídia em relação aos críticos da Lava Jato, somos pessoas que sempre se preocuparam com o arbítrio estatal e com a criminalização e a seletividade do sistema penal. Por conta disso, eu queria, muito brevemente, dizer que eu faço parte desse Centro de Apoio à Família, que é um centro de apoio à família de pessoas encarceradas que teve um pré-lançamento no extremo zona leste de São Paulo, na região de São Mateus, e a gente tem o objetivo declarado de auxiliar famílias que estão em situação de altíssima vulnerabilidade com a montagem do jumbo. E a gente sabe que isso é uma grande dificuldade, a gente sabe que o Estado não fornece todos os itens necessários para que as pessoas vivam com dignidade quando estão privadas de liberdade, transformando a punição, pena de privação de liberdade em algo muito mais grave e tortuoso. Por conta disso, essa iniciativa, que é vinculada também ao movimento dos trabalhadores sem teto, para quem eu advogo, está aqui para a colaboração de vocês. Quem puder colaborar vai auxiliar muito, é um projeto que tende a crescer bastante, é uma região onde há muitas famílias atingidas pela criminalização e que sofrem muita dificuldade em manter os seus familiares em condições dignas no cárcere. Então, está aqui o pedido de colaboração, agradeço muito ao Maurício de ter possibilitado, enfim, esse espaço para colocar isso, e também quem tiver qualquer outra entidade que queira depois divulgar para solicitar, eu acho que é importante a gente deixar bem claro que somos contra a injustiça, contra quem seja. Então, muito obrigada por esse momento, e agora, já passando à apresentação da mesa, eu gostaria de dizer que estou muito honrada em estar na presença desses dois grandes nomes do direito penal. Então, a gente tem aqui Marco Aurélio de Carvalho, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Direito Público pela Universidade da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é advogado e associado fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Atualmente, é coordenador geral do Grupo Prerrogativas. Também temos aqui Técio Lise Silva, graduado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Direito Penal e doutor em Direito Político pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É professor licenciado da Universidade Cândido Mendes. Exerceu os cargos de presidente do Conselho Federal de Entorpecentes no Ministério da Justiça, secretário de Estado e de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, procurador-geral da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro e conselheiro do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente é advogado criminalista. Muito obrigada pela presença dos dois, muito obrigada pela presença da plateia, e passo a palavra a Marco Aurélio. Som. Se ligar, funciona, né? Bom dia a todos e a todas. Primeiro, externar a minha alegria imensa de estar aqui ao lado de vocês. Fiquei muito honrado com esse convite. E cheguei de Brasília ontem à noite, embora moro em São Paulo, tenho estado bastante em Brasília por motivos profissionais, né? Mas quero agradecer, fiquei realmente muito honrado. E, em especial, por ser presidido por uma mulher nessa mesa, uma jovem brilhante, cuja tese nos instiga e inspira. Já conversei agora com o meu colega Dieter para ter acesso, né? Uma tese importantíssima sobre abordagem policial, que é um desafio enorme para a gente. Eu quero ter a oportunidade de ler e aprender contigo, que eu sei que é uma referência na área. Fiquei especialmente feliz. E intimidado com a presença dessa figura magnífica, né? Que é um expoente na advocacia, uma referência para todos nós, né? Dizer que, para mim, realmente é um privilégio, mas não deixa de intimidar. Né? Vou ser bem sincero, já mudei bastante a minha apresentação. Mas não podia deixar, evidentemente, de agradecer os organizadores desse evento pela coragem, até mesmo pela ousadia de fazer um evento dessa natureza com apoio
inclusive da Itaipu. Então, quero começar saudando os patrocinadores na figura do nosso querido amigo De Lázari. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que esse é, de fato, um papel importante que a gente precisa estimular, né? Parabéns pela iniciativa que gerou, inclusive, digamos assim, bastante resistência, onde a gente já esperava que ia ter, né? Enfim, eu estou num grupo onde está o ex-juiz Sérgio Moro, e ali fizeram todo tipo de questionamento, né? Mas houve muita defesa, inclusive, e fico feliz de poder ter sido uma dessas vozes. Quero também saudar, muito especialmente, o meu querido amigo Xixo, e na figura dele, a resistência da sociedade civil, de um modo geral, aos avanços nefastos da Operação Lava Jato, dizer que você realmente é um brasileiro que já entrou na história da defesa da democracia e das instituições e merece as nossas maiores reverências e ainda serão seguramente muito contidas. Dieter, você, enfim, dispensa comentários, é um jovem jurista respeitadíssimo, acreditado academicamente por todas as instituições, tem feito um trabalho incrível e não podia deixar de saudar também. Tem vários amigos aqui, rapidamente, né? Não podia deixar de saudar o judiciário na figura de dois desembargadores muito queridos, um aqui de São Paulo, meu querido amigo Semer, e outro grande Ney Belo, que é do TRF da primeira região. Seriam dois grandes ministros, ou serão, se Deus quiser, em breve, do Superior Tribunal de Justiça, que tem todas as condições para alçar, enfim, esse voo, né, para o bem do país e das nossas instituições, né? Os advogados, embora eu já tenha, enfim, mencionado esse ícone, né, que é o nosso querido Técio, eu não podia deixar de registrar duas presenças muito carinhosas de dois advogados de diferentes gerações, né? Começar pelo mais jovem, o Bruno Salles, que integra o grupo Prerrogativas, né, e que representa bem o espírito do grupo, né, um espírito irreverente e bastante ousado em muitos momentos, e o nosso querido Nélio Machado, que é um dos maiores tribunos de todos os tempos. Olhando aqui para mim, essa intimidação aumenta, né? Ao lado do Técio, né, e em frente ao Nélio, acho que o mais correto a fazer seria me retirar do ambiente ou já abrir a palavra imediatamente para o Técio, né? Mas é uma honra enorme. O Técio e o Nélio talvez tenham sido os dois dos principais advogados a enfrentar, inclusive, em especial, o ex-juiz Sérgio Moro. Tem uma passagem histórica, né? Uma entre tantas, né? Que essa vida é coroada de bons exemplos para os jovens advogados e para os advogados de um modo geral, do Nélio, do enfrentamento que ele fez, né? Corajoso, ainda no auge da Lava Jato, quando o juiz ostentava índices de popularidade bastante significativos que o credenciava, inclusive, né, para eventualmente alçar voos políticos, né? Ele, lunático, como sempre foi, acreditava que podia ser presidente da República e foi incentivado, enfim, por parte da opinião pública e da imprensa, né, que estimulou bastante esse sentimento. E naquela época, o Nélio ofereceu a melhor resistência que um advogado podia oferecer. Meus parabéns e minhas reverências. É um orgulho enorme estar aqui diante de uma figura tão querida da advocacia. Bom, muito rapidamente, nós, só para que as pessoas possam acompanhar historicamente, em 2014 nós resolvemos fundar um grupo, né, o Grupo Prerrogativas, e tem tudo a ver com essa história que a gente vai contar aqui, né? E, na verdade, essa ideia nasceu de uma preocupação que alguns advogados passaram a ter com a utilização da tribuna do Senado pelo então candidato perdedor das eleições de 2014. Então, o senador Aécio Neves, por Minas Gerais, perdeu as eleições por uma margem pequena e fez um discurso muito agressivo. Não sei se os senhores lembram, né? Tem muita gente mais jovem aqui questionando o resultado das urnas. E àquela altura, nós já imaginávamos o perigo que a nossa jovem democracia, a partir de uma liderança tão expressiva como do ex-senador Aécio Neves, hoje deputado federal, passava a correr com aquele questionamento. Nada na vida acontece por acaso. Ele estava plantando uma sementinha e o questionamento que foi feito depois pelo Bolsonaro, seguramente teve o ovo da serpente naquele questionamento, naquele momento, uma sociedade tão dividida. Então, nós resolvemos nos reunir como grupo, ainda de forma absolutamente informal, embora hoje a gente continue atuando nessa dimensão, né, por incrível que pareça, mas como uma espécie de observatório da democracia. Nós ficamos preocupados com as ameaças à democracia, que até então não eram tão visíveis para a opinião pública de modo geral, e as instituições de modo geral. E, por coincidência, a partir de 2014, logo no início do primeiro trimestre, nós tivemos, enfim, o início da Operação Lava Jato. E a nossa preocupação, evidentemente, se acentuou, tinha toda a justificativa para se acentuar. Então, os avanços perversos e nefastos de um ativismo judicial materializado pela Lava Jato, numa moeda com duas faces,
de um lado, a judicialização da política, e de outro, a politização do judiciário, foi, digamos, a chama inspiradora para que a gente se organizasse, à época com 30 integrantes, em torno do WhatsApp, que tinha sido recentemente criado, acho que foi próximo disso, né? O Dieter acompanhou, o Bruno e vários colegas que estão aqui, Nélio, Técio, enfim, a Márcia, esposa, né, do nosso querido Marcelo Semer, que é também uma figura incrível, procuradora, muito combativa e qualificada, e a gente, então, passou a dar uma organicidade maior. A gente se reunia com uma certa frequência pessoalmente e quase que, digamos, de forma clandestina, porque a nossa resistência era absolutamente tópica, circunstancial e limitada àquele grupo muito pequeno de pessoas. Naquele momento foi muito difícil, de alguma forma, a gente continuar caminhando, sobretudo porque todos os integrantes do grupo passaram por reflexões sobre as suas vidas profissionais, né? Então eu tomei uma decisão àquela altura, né, e por conta até do fato de ter ajudado a criar o grupo, de ser coordenador do grupo, de não atuar profissionalmente na Lava Jato. Tive prejuízos financeiros, mas benefícios espirituais que seguramente não serão materializados jamais, né? Se fossem, com certeza trariam muito mais benefícios do que prejuízos, que foi a tranquilidade de defender aquilo no que eu sempre acreditei a vida toda. A vida toda. Eu aprendi na PUC ainda, quando entrei na universidade em 97, que direito é instrumento de poder, mas eu sempre soube que era também instrumento de justiça. Então eu resolvi, na verdade, assumir essa independência da crítica e não pegar nenhum caso profissional. Meu escritório tem 22 anos, são quase 100 profissionais, resolveu me apoiar nessa iniciativa e nós não pegamos nenhum caso, exatamente porque eu já imaginava àquela altura que eu precisava ter a independência necessária para fazer a crítica com o apoio de colegas corajosos que poderiam se esconder na conveniência do silêncio. O Nélio bem sabe disso, porque tem interesses profissionais que são legítimos. Os colegas foram muito corajosos. Por isso é que eu costumo dizer, quando prerrogativas é reconhecido e algum reconhecimento acaba se dando na dimensão pessoal, que no grupo a construção é coletiva e horizontal. Tem centenas de pessoas que não estão aqui, algumas que passaram por aqui, como Gisele Cittadino, Carol Proner, que está hoje no BNDES, no Rio, e tantos outros colegas, Pedro Serrano, Lênio Streck, né, tantos outros que vão passar por aqui, a Larissa, que esteve aqui palestrando, que participaram ativamente desse processo. Então é importante que a gente registre e reverencie também essas posições. Mas como, na verdade, nós vamos ouvir daqui a pouco o Técio, eu queria falar rapidamente algumas questões que eu acho que são fundamentais, né, para que a gente tenha a dimensão exata do prejuízo que essa operação trouxe para o país. Eu esqueci de saudar, mas quero saudar a nossa querida colega Juliane Furno, que é uma referência para todos nós, fez uma belíssima exposição que eu vou pegar no YouTube daqui a pouco, que eu cheguei ao final, mas é uma inspiração, eu tenho o prazer de acompanhá-la e de concordar com as ponderações que ela vem fazendo e de aprender com ela, né? Porque, evidentemente, eu sou um mero advogado, então me falta muito conhecimento, inclusive na sua área, bastante conhecimento, né? Mas, em síntese, né? Vocês bem sabem que essa operação teve 79 fases, eu anotei rapidamente, né? 163 prisões temporárias, acho que esse número está atualizado, 132 prisões preventivas, 211 conduções coercitivas, 35 ações de improbidade administrativa, 2 acordos de colaboração homologados pelo TRF, da 4ª Região, que tem responsabilidade, sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco, 138 acordos de colaboração homologados pelo STF em atuação conjunta com a Procuradoria-Geral da República, 130 denúncias apresentadas, 179 ações penais, 174 condenados em primeira e segunda instância, 174, 209 acordos de colaboração, 17 acordos de leniência, para vocês terem uma ideia, 533 denunciados e, pasmem, 723 colaborações internacionais, muitas das quais, inclusive, clandestinas e criminosas, conforme o próprio Supremo reconheceu há pouco tempo e os senhores puderam acompanhar. Colaborações clandestinas e criminosas, organizadas por agentes do Estado, com autoridades, enfim, internacionais, com apoio, inclusive, de parte da advocacia brasileira. É importante a gente deixar claro. A gente costuma responsabilizar o judiciário, e é claro que a gente tem que fazer isso, mas a gente não pode deixar de reconhecer que parte da advocacia brasileira, uma pequena parte, que lucrou bastante com a operação, inclusive participou dessas colaborações clandestinas e criminosas. Deixar claro que aqueles que atuaram profissionalmente, evidentemente, no exercício das suas importantes funções, não tem que receber qualquer tipo de reprimenda, né? Inclusive os que atuaram em colaborações premiadas, né? Nós sabemos que o Instituto foi vulgarizado
né, foi desvirtuado, mas houve atuação muito séria da maior parte dos advogados que atuaram na Lava Jato, inclusive de advogados que conduziram colaborações premiadas. Isso é importante ficar claro. Eu estou falando de uma exceção que, enfim, existe até da perspectiva de manter a regra. A atuação foi correta, né, foi legítima e, do ponto de vista profissional, irrepreensível, né? Então, alguns seguramente vão defender as colaborações, o direito que o advogado tem de atuar em tal ou qual colaboração, outros vão resistir a elas, mas aí é uma escolha profissional que a gente tem que respeitar, não é disso que se trata. Eu estou falando da atuação, inclusive complacente, e que alguns advogados tiveram ao lado da atuação criminosa de alguns agentes do Estado. Atuação criminosa, absolutamente criminosa, eu não tenho nenhum receio de dizer isso, até porque eu já disse na frente de alguns desses agentes do Estado. Eu tive a oportunidade de dizer, inclusive, na frente do Deltan Dallagnol, né? E já tive a oportunidade, inclusive, de dizer para o próprio ex-juiz Sérgio Moro, e direi sempre que tiver oportunidade, porque estou falando a verdade, como diz o ditado, quem fala a verdade não merece castigo, não é mesmo? Então, eu estou muito tranquilo em falar sobre isso. Mas nós temos alguns episódios que são interessantíssimos, né? Veja, nós estávamos falando, já vários temas foram tratados aqui, né? Então, não vou cansar ao repetir algumas coisas, até porque eu assisti algumas palestras, né? A Lava Jato, ela se arvora da condição de ter recuperado para os cofres públicos de Lázaro algo em torno de 6 bilhões de reais. Os senhores já conhecem os estudos do Diese, e se eu não estiver errado, talvez tenham sido citados aqui, nós perdemos cerca de 4 milhões e 400 mil empregos. O impacto econômico da Lava Jato, segundo estimativas que não foram confrontadas, está na ordem de 3,6% do PIB. 140 bilhões. Para vocês terem uma ideia, o país perdeu em arrecadação de tributos mais de 50 bilhões de reais. Investimentos, na verdade, que estavam provisionados e deixaram de ser feitos, na ordem de 172 bilhões de reais. 180, alguma coisa nesse sentido, que foram atualizados. Portanto, só aí nós estamos falando em 230 bilhões de reais. Para além disso, as estimativas, enfim, de receita das empresas que foram desestruturadas estão na ordem de 530 bilhões de reais, segundo dados veiculados pelo Poder 360 e que não foram confrontados também. Então, os efeitos são perversos e nefastos. Ela deixou um rastro luminoso de destruição e miséria. E o objetivo, enfim, dessa operação sempre foi, evidentemente, criminalizar um partido político, em especial a maior liderança política e popular desse país e uma das maiores lideranças do mundo, que é o nosso querido presidente Lula, né? E hoje, inclusive, faz aniversário. Vai acompanhar esse nosso debate, espero em algum momento, e a ele, portanto, os nossos parabéns, né? É uma figura realmente incrível e resistiu com braveza, com muita dignidade aos desmandos dessa operação, que sempre, desde o início, foi uma operação política. Em algum momento, aqueles que questionavam essa operação foram obrigados a confrontar uma narrativa que estava sendo construída de que nós, na verdade, éramos contrários ao combate à corrupção. Isso é uma mentira, uma leviandade, todos os senhores sabem. Nós sempre defendemos o combate à corrupção, mas dentro das regras do jogo. Nós nunca poderemos permitir que funções de Estado fossem instrumentalizadas a serviço de interesses políticos e eleitorais, e é disso que se trata. O projeto político da Lava Jato era um projeto de poder, seguramente, mas era também um projeto econômico que procurava desestruturar, e procurou, né, desestruturar setores importantes da economia nacional. Nós tivemos, infelizmente, impactos profundos e talvez irreversíveis na construção civil, na indústria de petróleo e gás, na indústria naval, efeitos, inclusive, que se projetaram para além da Lava Jato, e deixou filhotes, né? Deixou um filhote em especial que merece a nossa atenção, viu, Dieter? Que é a Operação Greenfield. Uma operação criminosa, os senhores acompanharam, ela criminalizou a gestão dos fundos de pensão, que investiam, inclusive, nesses setores estratégicos da economia nacional. E, infelizmente, alguns já se viraram de costas, porque o problema parece resolvido. Eu já ouvi alguém dizer que está muito longe disso, e eu quero deixar claro que eu também concordo. O lavajatismo está vivo, e a gente precisa, como disse o grande advogado Manuel Caetano ontem, né, avocando um ditado popular, a gente precisa enterrar e cremar. Eu assisti a palestra dele, uma figura muito querida, e... Espera aí que a minha cadeira está caindo. Mas essa operação não é boicote, não. Essa operação Greenfield, ela merece, de fato, a nossa atenção, porque, inclusive, os gestores dos fundos de pensão estão sofrendo na pessoa física, em todas as áreas, e a gente não pode
deixar de prestar atenção. Até um pedido que eu faço para que a gente volte os olhos, enfim, para essa operação nefasta, cujo DNA seguramente foi a ação criminosa do ex-juiz Sérgio Moro e dos seus asseclas no Ministério Público, enfim, Federal de Curitiba. Então, o importante desde o início, nós denunciamos a instrumentalização, enfim, dessas funções de Estado a serviço de interesses políticos e eleitorais. A gente costumava dizer, eu, Lênio e o grupo, de um modo geral, para tentar, de alguma forma, traduzir para a opinião pública do que se tratava, porque essa era a nossa dificuldade, nós éramos mal vistos pelos nossos colegas, pela Ordem dos Advogados do Brasil, de um modo geral, não digo pela gestão, pela direção, ao contrário, tivemos apoio, inclusive, e é importante a gente registrar, mas a gente era muito mal visto pela opinião pública, pela sociedade civil, e pelos colegas, inclusive, de profissão, né, que olhavam para a gente com um certo desdém, né? Então é exatamente por isso que eu tenho que homenagear os meus amigos aqui na figura do Bruno, porque todos tiveram, evidentemente, impactos, inclusive, econômicos e financeiros nas suas vidas, né? A gente não podia sair com tranquilidade à rua se não fosse em grupo, porque chegamos a ter episódios, inclusive juntos, de agressões e coisas do gênero, né? Que se somaram aos montes, né? Não era uma situação pontual, singular, mas nós respondemos a todas, né? Graças a Deus. Respondemos a todas e isso dá uma tranquilidade enorme para todos nós. Mas para poder traduzir isso para a opinião pública, o grupo fez uma reunião e decidiu disputar a narrativa. Nós resolvemos escrever diversos artigos, centenas de artigos. A gente foi fazer um levantamento agora e já passa de milhares. Foram 1.200 artigos, Bruno, não foram 500, e nós publicamos em diversos jornais, diversos. A gente ligava de manhã para o editor do Globo, da Folha do Estado, e ouvia, não, na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Tinha gente ouvindo a CBN, a gente respondia por Sardenberg, não tinha espaço, dia, noite, até que a gente conseguiu furar a bolha e conseguiu começar a publicar alguns artigos. Resolvemos publicar algumas obras, salvo melhor juízo, foram 4, as edições 4, né, esgotaram. Resolvemos financiar essas obras, distribuir para as universidades, de um modo geral, para estudantes de direito, para formadores de opinião, e tivemos até a ousadia de mandar para os tribunais superiores uma cartinha carinhosa, recomendando a leitura para os ministros do Supremo e também do STJ. Talvez um ato de atrevimento, né, ou de reverência de parte do grupo, mas nós fizemos a questão de fazer isso e não sei se funcionou, mas cumprimos, digamos assim. Alguns leram e citaram, inclusive. Espera aí que eu estou apertando algum. Alguns leram e citaram, inclusive, os artigos, e para a gente, claro que isso foi realmente uma alegria enorme. Agora, o desafio era de comunicação, porque parte da imprensa, inclusive, apoiou as narrativas oficiais, incensou as hordas, enfim, ávidas pelos tais justiçamentos. A imprensa tem um papel importante nesse processo, eu sei que isso já foi objeto de debate. E nós resolvemos, enfim, traduzir com algum grau, entre aspas, né, de facilidade para o leigo o que estava acontecendo. Então nós começamos a dizer, olha, esse é o caso do juiz que atirou a flecha e depois pintou o alvo. É o caso do processo que começou pelo fim. O presidente Lula estava condenado. E junto com ele um programa, um projeto político que tirou o país da miséria e devolveu dignidade para o povo brasileiro. Disso que se tratava, a criminalização desse projeto político. E a maior liderança desse projeto era o ex-presidente Lula. E o processo, de fato, começou pelo fim. A maior demonstração disso, se os senhores forem perceber, compuscando os vazamentos da chamada Vaza Jato, porque para muita gente era preciso, além de crer, ver, como diz o ditado popular, né? Muita gente viu e continuou não crendo, mas aí, honestamente, a gente sabe quais são os motivos. Mas a Vaza Jato revelou a tentativa sórdida de deslocar a competência do processo do chamado triplex de São Paulo para Curitiba, tentando associar tudo, absolutamente tudo, ao caso da Petrobras. Reverenciar também a nossa querida desembargadora, Simone Schreiber, que é uma referência para todos nós, desembargadora TRF da 2ª Região, uma figura muito querida, muito corajosa e combativa. Privilégio tê-la aqui entre nós. Então, esse deslocamento de competência já mostrava qual era o objetivo, enfim, da operação, era atingir de fato o ex-presidente Lula. Nós tivemos demonstrações inequívocas no decorrer do processo de que essa atuação foi parcial. Vou dizer uma coisa para vocês, a gente fala muito, achei que não ia usar o tempo, já estou vendo que ele está. A gente fala muito da atuação do ex-juiz Sérgio Moro, mas a gente precisa falar da atuação de outros, digamos, segmentos do nosso sistema de justiça. A atuação do TRF da 4ª Região é igualmente criminosa. Muito pouco se fala disso, eles estão se escondendo atrás da figura do Moro. A imprensa, na verdade, não cobrou como deveria cobrar,
não é só a autocrítica, é a responsabilização dos desembargadores que incensaram o ex-juiz Sérgio Moro e que tiveram depois um apoio complacente, igualmente, na minha avaliação questionável, de figuras importantes do Superior Tribunal de Justiça e, em algum momento, do próprio Supremo Tribunal Federal. Do próprio Supremo Tribunal Federal, é importante dizer isso. Claro que nós tínhamos vozes que resistiram e a gente tem que reconhecer. Uma delas, inclusive, a voz corajosa do ministro Gilmar Mendes, a voz corajosa do ministro Ricardo Lewandowski. Em alguns momentos, como diria Vieira, Padre Antônio Vieira, falando aos peixes, porque os homens não queriam ouvir. Vozes isoladas que se levantaram e depois, evidentemente, construíram maioria. Mas para vocês terem noção do tamanho da parcialidade dessa atuação, nós tínhamos um HC, pelo qual muitos de nós nós trabalhamos, que era o HC da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, e nós tínhamos, na verdade, também um HC que era questionada a liberdade do ex-presidente Lula, que se tivesse o destino que deveria ter na segunda turma, traria ao presidente Lula a liberdade, talvez uma centena, um pouco mais de dias antes, né, dos 580 dias que ele ficou indevidamente preso no cárcere político para o qual foi levado em Curitiba. Esse HC, a gente até brincava dizendo que era justiça lotérica. Se era distribuído para a primeira turma, era câmara de gás. Era morte na certa, sem qualquer tipo de luxo ou coisa do gênero. Se fosse distribuído para a segunda turma, nós tínhamos chance, o paciente podia respirar com certa tranquilidade, porque tinha uma jurisprudência construída com certa tranquilidade em razão de vários outros casos. Nesse HC, houve deslocamento artificial de competência, claro, com certa liberdade, dada pelo próprio regimento interno do Supremo, da turma para o plenário. Qual era o objetivo, Dieter? Era perseguir o resultado. Não tinha nenhuma justificativa para o ministro Fachin, com todo respeito, merece o nosso reconhecimento pela atuação que tem em temas importantes para a defensoria pública do país, é sensível nas causas trabalhistas, em outras causas, mas, enfim, o fato de a gente acertar em algumas coisas não elimina os nossos erros em outras. E a gente precisa, evidentemente, aprender com eles, e é essa a perspectiva pedagógica que esse processo, de um modo geral, tem. Aquele ministro deslocou a competência da segunda turma para o plenário para atingir um resultado. Não havia justificativa que sustentasse essa decisão. E houve a atuação de uma outra magistrada, de uma outra ministra, querida ministra Rosa Weber, que tem feito um trabalho incrível na defesa da democracia e das instituições, avocando o tal princípio da colegialidade, que trouxe um prejuízo enorme, não foi para o presidente Lula, foi para centenas de milhares de brasileiros que estavam naquela mesma condição. Aliás, o Prerrogativas, ao lado do Técio, com a liderança do Técio e de outros colegas, diversos colegas, atuou diretamente nas chamadas ADCs, de presunção de inocência. Nós não vamos ter tempo aqui, mas tivemos a oportunidade de despachar com alguns juízes e a situação foi singular e muito interessante. Aliás, tem um registro que eu quero contar aqui, porque são inspiradores do Prerrogativas, o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a professora Veida Zancaner, figuras maravilhosas da gloriosa Pontifícia Universidade Católica, a nossa segunda opção, né, Xixo? Mas a melhor opção, né? Mas o Celso Antônio Bandeira de Mello, já com 80 e poucos anos, foi convidado por nós a ir a Brasília para despachar com a ministra Carmen, de quem ele é amigo pessoal há muito tempo, enfim. Nós o recebemos com muita alegria, junto com a professora Veida, e fomos despachar com ela na sala da presidência do Supremo, uma sala enorme, e o Celso Antônio, muito triste, ele não queria ir, porque ele achou que o jogo já estava combinado, que o resultado já estava dado e que a discussão fundamentalmente era como legitimar esse resultado. A pressão da Globo era enorme, de alguns artistas que hoje estão, para nossa alegria, ao nosso lado, estão disputando esses espaços, a sociedade continua dividida e todo mundo é bem-vindo, né, nesse processo de reconstrução, de reconciliação do país, mas naquela época eram vozes de apoio à Lava Jato, sabemos bem de quem nós estamos falando, mas são todos bem-vindos, né? Alguns, evidentemente, radioativos, a gente prefere que permaneçam onde sempre estiveram, né? Porque isso nos singulariza, nos diferencia para a nossa extrema alegria. Mas o fato é que nós chegamos naquela sala e o professor Celso Antônio disse para então presidenta do Supremo Tribunal Federal, não deixa de me arrepiar, disse: olha, eu estou aqui com mais de 80 anos, querida Carmen, ele tem liberdade com ela, aliás, presidenta, por uma coisa muito simples. Eu nem estou até incomodado de tomar o seu tempo. Eu estou até constrangido de tomar o seu tempo. Eu vim aqui apenas para te pedir uma coisa. Lembra aquela velha Constituição, aquele livrinho surrado da Constituição, que a senhora avocava quando dava palestras nos nossos congressos? Então eu vim pedir que a senhora cumpra a Constituição. Esse é o meu despacho. Silêncio. A Veida Zancaner pede a palavra.
A professora Veida, uma figura maravilhosa, ela pediu a palavra, eu falei, agora ela vai amenizar. Achei importante o recado, mas agora vamos continuar a reunião. Né? Vai dar tudo certo. Aí a Veida Zancaneri diz, olha, eu estava aqui pensando que uma advogada poderia almejar, uma mulher que entra na carreira jurídica, o que ela poderia almejar? Uma boa representação feminina de alguém que está hoje presidindo o Supremo Tribunal Federal. A minha filha, que você conhece, a Carol está na Procuradoria do Estado, está muito bem, chegou ao cargo máximo por ali, bela professora, a Carol Zancaneri, e elas estão super realizadas, a outra, a Gabriela, segue na advocacia, mas eu disse para elas, vocês já fizeram o que vocês podiam fazer, suas filhas vão se orgulhar, mas a Carmen fará por todas nós, mulheres brasileiras, o que um homem não teve coragem ou não teria de fazer. Vai cumprir a Constituição e vai pautar o processo do ex-presidente Lula. O silêncio continuou, imediatamente, Técio, a ministra Carmen pede a palavra e pergunta para o Cacai, que estava lá conosco. Fala, olha, como é que está o nosso Cruzeiro no campeonato? Acabou o assunto. A Defensoria Pública, corajosa, na figura do Pedro Carriello, pediu a palavra e mostrou que, para atingir o presidente Lula, centenas de milhares de brasileiros, hipossuficientes, atendidos pela Defensoria Pública, estavam sendo perversamente atingidos de uma forma absolutamente irreparável. E vejam, gente, não havia dúvida naquele momento. Por que prender alguém que não ofereceria, digamos, qualquer tipo de risco à ordem pública? O bem maior que a gente tem que tutelar, seguramente, é a vida. E logo após, imagino eu, creio eu, a liberdade. A liberdade. A liberdade. E o que foi feito? Na dúvida, eu prendi o cidadão que não oferecia risco à ordem pública, não foi só ele, foram milhões ou milhares de Silvas, né, para atingir um resultado político e eleitoral. À época, a mídia, a Globo em especial, entre outros veículos, dizia, inclusive, que se nós saíssemos vencedores nessa tese, tivemos também memoráveis despachos com a figura maravilhosa, querida e generosa do nosso querido amigo Técio Lins, que pode comentar algumas coisas. Até chegamos a obter vitória numa das ADCs, como eliminado Marco Aurélio, que depois foi caçada logo à frente. Nós fizemos um bunker, né? A gente não saía de Brasília, a gente se organizou realmente para atuar nessa causa e acho que fizemos um bom trabalho, de fato. Foi realmente, acho que dignificante poder ter participado disso, né? Acho que foi realmente muito positivo poder ter participado disso. Mas vejam só, eu gostaria só de registrar que a responsabilidade ela é compartilhada. Ela é compartilhada. A gente fala da atuação criminosa, sim, do ex-juiz Sérgio Moro, distante do interesse público, absolutamente distante. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Isso é muito fácil da gente provar. Mas a gente poderia falar da atuação complacente, como eu disse agora há pouco, dos desembargadores do TRF da 4ª Região, de alguns ministros do STJ e, inclusive, de alguns ministros do Supremo durante algum tempo. Durante algum tempo. Uma determinada decisão foi festejada num determinado momento, mas o objetivo dessa decisão nós sabíamos qual era. É que se perdesse o objeto na discussão de suspeição que poderia, eventualmente, anular todos os processos do ex-presidente Lula, o que de fato aconteceu. A gente sempre denunciou isso. Então, em algum momento, uma decisão foi festejada como se fosse um retorno, né, digamos assim, uma confissão de erro, né, numa percepção, quando, na verdade, o objetivo era poupar o ex-juiz Sérgio Moro do julgamento real que ele precisava passar, que era o julgamento de parcialidade e suspeição, que acabou, de certa forma, ajudando a anular todos os outros processos. Já está com o tempo completo, né? Ah, tá. Então, estou acabando em 30 segundos, acabei falando demais. E agradeço pela oportunidade. Mas eu citei esse HC, tá, para provar que realmente foi uma atuação absolutamente parcial, indiscutivelmente parcial, por integrantes do nosso sistema de justiça. Mas tem um dado em especial, uma tese que o nosso grupo levantou, que para mim eu acho que é fundamental. A tentativa de forçar a compreensão de que a competência era, de fato, da Justiça do Paraná, foi um reforço na tese que, desde o início, a gente sustentou de parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro. Ao buscar a competência para atingir o ex-presidente Lula, ele reforçou a sua suspeição e a sua parcialidade. E isso foi levado, enfim, ao Supremo, e o Supremo reconheceu, para a alegria, enfim, de todos nós, evidentemente, esse erro que é o maior erro do nosso sistema de justiça. Talvez tenha sido o maior escândalo de um sistema de justiça no mundo. Nós temos uma democracia com dimensão continental. São 212, 215 milhões de brasileiros espalhados em 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. O Brasil é uma das maiores potências, voltou agora, com a liderança do presidente Lula, a ser a 9ª economia do mundo, seguramente vai voltar a ocupar o espaço que já ocupou, voltou a ter protagonismo no mundo.
foi o maior escândalo do nosso sistema de justiça. Para terminar, esse escândalo, evidentemente, não pode ficar em vão. Então, eu acho que esse trabalho, Dieter, que vocês estão fazendo aqui, ele é fundamental como registro histórico. Essas reflexões sábias, extremamente convenientes e oportunas, estão sendo feitas pelos colegas que você convidou, seguramente vão ser um norte a inspirar novos profissionais da área do direito e, seguramente, integrantes do nosso sistema de justiça para buscar evitar que esse tipo de situação se reproduza. Mas nós temos alguns filhotes que estão vivos e a gente precisa tomar conta desses assuntos, né? Fica o alerta, né? A gente denunciou que o lavatismo, o maior legado do lavajatismo foi ter parido o bolsonarismo. O bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo. Exatamente por isso que a gente dizia nas ações e omissões criminosas que trouxeram ao país a triste realidade de chorar quase 700 mil vidas, 700 mil histórias interrompidas, sonhos interrompidos. Exatamente por isso que a gente dizia que as mãos dessa turma estavam cheias de sangue, assim como as mãos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu sempre responsabilizei o senhor Deltan Dallagnol, o senhor Sérgio Moro e muitos outros colegas pelo que aconteceu no país. Eles pariram o bolsonarismo com a atuação, inclusive, digamos assim, determinada e determinante de alguns setores da imprensa. Mas é isso. Privilégio enorme falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. Antes de passar a palavra ao Técio, queria só informar a plateia que o Augusto de Arruda Botelho, que também havia sido anunciado para o painel, não pôde comparecer por conta de um compromisso, a gente lamenta, mas, ao mesmo tempo, ficamos felizes porque podemos ouvir por um pouquinho mais de tempo os presentes. Então, agora, passando a palavra a Técio, por gentileza. Presidente, eu ia ceder meu tempo para o Marco Aurélio, porque realmente não há mais o que falar. Que beleza, que prazer. Que prazer. Ele é exagerado, né? Fez a técnica de me enaltecer, mas, na verdade, ele estava querendo mostrar o que ele mostrou, que é esse entusiasmo e essa veia extraordinária sobre esse assunto fundamental. Para não perder tempo, eu saúdo as mesmas autoridades, os mesmos amigos que o Marco Aurélio mencionou aqui no começo, e começar citando, aproveitando as coisas que o Marco Aurélio disse, começar citando um grande filósofo, o meu guru, que é Milor Fernandes, que é o gênio da raça, que este ano completou o primeiro centenário, e eu ando sempre com um livro de bolso, que é a Bíblia do Caos, que são as frases que ele tem. Um livro que foi reeditado pelo centenário agora, que tem mais de 5 mil frases. E há uma que é em minha homenagem, que o Marco Aurélio falou, que é dos Silvas. E ele um dia escreveu uma coisa sobre isso, e se você tem o sobrenome de Silva, que é o anonimato assinado. Somos todos Silva. Você citou os vários Silva. E ele, dentre as coisas, ele disse, o que nós estamos fazendo aqui, o passado, sobre o passado, disse, o passado não passa. Falar do passado é falar do presente pelas costas. Eu acompanho e cumprimento Maurício Dieter e o professor Xisto pela organização desse evento, e agradeço a gentileza, a honra de me chamar para participar disso, e atribuo, não há nenhum título, porque o que eu sou é só advogado. Sou advogado e limitado à especialidade da advocacia criminal, faço isso desde criança, desde que me entendo, e não tem nenhum outro título do qual eu me orgulhe tanto. E comecei a minha vida na ditadura militar de 64, quando entrei para a faculdade, quando cursei a Faculdade Nacional de Direito, então Universidade do Brasil, e participei de um centro acadêmico que disputava com o centro acadêmico aqui da USP, era 11 de agosto, aqui lá era o CACO, o Centro Acadêmico Cândido Oliveira, e passei 2 anos sem proibido de entrar na faculdade, punido, perseguido, etc., para conseguir resistir a esse tempo. E um belo dia, o Tribunal Militar julgava os processos políticos
E não se falava em lawfare. O lawfare é velho de guerra. Vai achar que o lawfare é novo. O lawfare nasceu agora. Não! O lawfare, a ditadura de 64, praticou o lawfare, só que não se chamava de lawfare. Era ditadura mesmo, era perseguição. Era perseguição política. Eu, menino ainda, não formado em Direito, era um habeas corpus, estava em pauta do Superior Tribunal Militar, que funcionava ao lado da Faculdade de Direito, no Rio. E estava em pauta, eu pedi a palavra. Pedi a palavra para sustentar. Presidia a corte o vice-presidente, que era um grande advogado, que tinha sido um grande advogado criminal, um dos mais famosos, Romero Neto. Tinha sido nomeado pelo presidente João Goulart, primeiro como procurador-geral da Justiça Militar, cargo de confiança do presidente, de livre escolha. Depois ele ingressou no tribunal, na vaga do 5º do Ministério Público Militar, e lá ficou como ministro da Corte até a sua morte. Ele, enfim, que conhecia nós todos, me deu a palavra, claro, eu sustentei, fiz uma homenagem ao meu pai, que tinha morrido uma semana antes, e que tinha sido o impetrante do habeas corpus, e é necessário dizer que ganhei por unanimidade, porque eram todos mais de 60 anos, sensíveis, e com uma choradeira danada quando eu fiz a homenagem, e os 22 subversivos mineiros foram liberados pela concessão do habeas corpus, que existia como habeas corpus naquele tempo, até dezembro de 68, quando foi suprimido da ordem jurídica, era proibido, não tinha mais habeas corpus. Mas o tribunal deu muitos habeas corpus, dava habeas corpus, o Tribunal Militar, por incrível que pareça. Tanto dava que, quando a AI-5, em 13 de dezembro de 68, suspendeu, dentre outras tantas prerrogativas, e cassou mandato, fechou o Congresso, suspendeu o habeas corpus. Quem dava o habeas corpus? O Superior Tribunal Militar. Dava muito. E foi cassado um general de exército que era membro da corte, o general Peri Bevilacqua, positivista, que era um homem, enfim, era um excelente juiz, foi cassado, juntamente com os 3 ministros do Supremo, Evandro Luiz e Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima, que foram cassados. Lawfare? Não, só fé, porque não tinha nenhuma razão. Não tinha nenhuma razão, mas está cassado e acabou. Como o papel aceita tudo, então está ali o ato institucional, tirando o cargo de 3 ministros do Supremo e 1 ministro do Superior Tribunal Militar, e depois juízes, e depois governadores, e políticos, deputados, senadores, etc. Foram tempos dificílimos. E o lawfare era exercido com a sofisticação de uma ditadura brutal que, felizmente, a maior parte dos presentes não conheceu, não viveu. Os advogados brasileiros, poucos advogados brasileiros, enfrentaram essa perseguição que se exercia sobre as pessoas, né? Perseguição política brutal. Por quê? Porque não tinha habeas corpus, não tinha quem se queixar. As prisões eram feitas da maneira mais violenta, de madrugada, a qualquer hora, por pessoas sem mandato, sem coisa nenhuma. E muitas pessoas, até hoje, estão desaparecidas, desapareceram na tortura. E a tortura era um método que foi estabelecido pelo Estado brasileiro, que era praticada na repartição pública, num quartel do Exército, ou em outros tantos quartéis das Forças Armadas. Isto é, eram servidores públicos que aplicavam a tortura física e mataram muitas pessoas. Isso que era. Ninguém chamava de lawfare. Tinha os professores da faculdade que foram proibidos da aula, foram caçados. Vários professores, meus professores, primeiro ano de faculdade. Francisco Mangabeira, tinha sido presidente da Petrobras, que sempre se falou, foi caçado logo nos primeiros dias. O professor Heleno Fragoso, proibido da aula. E outros tantos que foram afastados das cátedras desse país inteiro, sem nenhuma justificativa. Eu me lembro que havia um juiz de primeira instância, Carlos Haroldo Porto Carreiro de Miranda, uma família
tradicional, pensadores, primo, tio, coisa que vai da Tônia Carreiro, que é Tônia Porto Carreiro, e ele estava em casa, juiz da 16ª Vara Cível do Rio de Janeiro, chegou um jipe e o levou preso, sem ordem, sem mandato, sem coisa nenhuma. Passou 10 dias no batalhão de guardas, que é o batalhão que faz a segurança, enfim, as honras do presidente da República, são aqueles dragões da independência. Ficou 10 dias sem que lhe fosse dado alguma satisfação. Ele saiu da prisão, comunicou ao presidente do tribunal o que tinha acontecido. Mas eu passei 10 dias preso, não tem nada, não respondeu o processo, não prestou depoimento. O presidente não fez nada e ele, então, escreveu uma carta ao presidente, reclamando, assim, contando o episódio. Foi denunciado pelo Ministério Público Militar por um crime, né, que dizia ofender a autoridade constituída por motivo de facciosismo político-social. O que quer dizer isso? Denunciado, sentou no banco dos réus da Auditoria de Marinha, um juiz de direito, que não tinha praticado, era professor, era um homem, enfim, um pensador liberal, democrata, e, claro, foi absolvido. Não, ele foi... eu fui advogado dele, enfim, era menino, e fizemos uma exceção de incompetência, ratione matéria, que aquilo não era crime contra a segurança nacional. A Auditoria Militar da Marinha recusou, fomos para o Tribunal Militar em recurso criminal, e o Tribunal Militar concedeu, reconheceu a incompetência da Justiça Militar, porque aquilo não era crime político, e mandou de volta ao Tribunal de Justiça, porque aquilo seria, no máximo, crime contra a honra, já havia passado o prazo da representação e foi arquivado, porque já não era mais possível proceder ao crime contra a honra, que tem prazo para a representação. Era assim que acontecia. Havia na Lei de Segurança, com a qual eu lidei, com a qual a gente tentava defender os perseguidos, os jovens, os meninos e as meninas, que era a grande maioria da clientela daquele tempo. Havia um crime, veja só, que dizia simplesmente o seguinte: dizia assim: praticar atos destinados a provocar guerra revolucionária. Não pode existir um tipo mais aberto do que esse. O que quer dizer praticar atos? Então, tudo era colocado nesse artigo. Quando não existia um fato, alguma coisa, não. Ele praticou atos destinados a provocar guerra revolucionária. E aí, o encarregado do inquérito podia decretar a prisão sem controle jurisdicional por 10 dias, prorrogáveis até 30 dias, e estabelecia a incomunicabilidade do preso. Eu chegava, eu sou advogado, vim aqui no quartel visitar o meu cliente. Doutor, ele está incomunicável, volte daqui a 10 dias. E essa incomunicabilidade pode ser prorrogada. Era assim que nós enfrentávamos o lawfare da época, que não era lawfare, era perseguição brutal que a ditadura fazia. Nós, eu era um caçula, todos já estão todos mortos, porque eu era muito moço, eu comecei, eu não era nem formado. Pratiquei muito contravenção do artigo 47, que é exercer profissão sem estar regularizado. Mas está prescrita. Já está prescrito, por isso eu confesso. Pratiquei muito. E essas circunstâncias se repetem na Lava Jato, anos depois, e a gente pensa que a Lava Jato nasceu no meio da democracia. A Lava Jato é produto, é resultado de um processo absurdo. Não é? Como o professor Luiz Henrique, hoje, eu encantado, declaro, que fiquei, disse a ele, com a sua análise política desses fatos e desse desenvolvimento, a Lava Jato era apenas mais sofisticada, era apenas
né, com ares mais democráticos. Não, doutor, pois não, doutor. Né? Não tinha a sofisticação, quer dizer, era mais sofisticado, não tinha a brutalidade daqueles tempos que a gente ia no quartel e ficava na porta, porque não entrava no quartel, por isso estava no quartel. Não podia entrar. Ficava ali com o sentinela, por favor, chama aí o gerente. Não tem gerente, chama aí o diretor, chama o dono do quartel. Não tem dono do quartel. Então o senhor vai embora. E ia embora. Ele falava com o soldado. Na Lava Jato, quando eu e alguns advogados entramos em uma determinada fase, havia vários habeas corpus interpostos, impetrados, como chamou a atenção, eu fiquei encantado por Marco Aurélio mencionar o Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Nós chegamos lá, um grupo de advogados que atuava na Lava Jato, para a defesa, estava pautado para a defesa do habeas corpus contra vários presos, em favor de vários presos, o habeas corpus impetrado em favor de vários presos, inclusive do nosso cliente. E começaram a julgar as causas e foram deixando os nossos habeas corpus sob o fundamento. Não, vamos julgar esses habeas corpus, que é da Lava Jato, vamos julgar depois todos juntos. E eu confesso que comecei a sentir uma coisa esquisita, um clima esquisito. Nesse adiamento, não julgar, mas, por favor, no meu caso, eu pedi preferência, e eu julgando os outros casos, até que finalmente chamaram os nossos habeas corpus. Vamos julgar todos juntos. E diz o relator: olha, o problema é que nós não vamos conhecer do habeas corpus, porque o doutor Moro mandou um ofício aqui dizendo que ele mudou algumas circunstâncias, algumas características do decreto de prisão. Então, o habeas corpus foi interposto contra um decreto de prisão que foi modificado, que o juiz, apontado como autoridade coautora, acrescentou algumas modificações, de maneira que essa impetração não pode ser apreciada. Negar a jurisdição assim, das nossas barbas. Portanto, não coincido o habeas corpus unanimemente. Por favor, eu quero falar. Não é isso, doutor. Chega, acabou. E fomos dessa maneira, saímos do tribunal, com a mão na frente e outra atrás, e não, isso que o Marco Aurélio pontuou, que não se fala. Parece que o vilão é o Moro. Não, ele é um dos vilões. Ele não é o único. Como depois em outras cortes, no STJ, no próprio Supremo. No próprio Supremo, um ministro foi presidente do Supremo, nomeado pelo presidente Lula. Nomeado, presidente Joaquim Barbosa. Assumiu a presidência do Supremo. Pasmem, meus caríssimos amigos e amigas, e estudantes, advogados, professores. Deixa eu terminar depois o caso do habeas corpus. O Joaquim tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Militar, do Supremo Tribunal Federal, e mandou rebaixar a tribuna, cavar um buraco e botar a tribuna que tinha 2 passos para descer. Não se subia a tribuna, se descia a tribuna. Como uma expressão física, literal, visível, de que o advogado é menor do que nós. E os advogados tinham que dar 2 passos e descer a tribuna. Um dia, eu estava lá atrás, entrei na corte e chamaram um advogado para sustentar, ele veio andando assim e sumiu. Eu disse, ué, cadê o advogado? E começou a falar, eu falei, ué, eu não conseguia ver, o advogado falava, eu não via. Aí terminou, fui lá, olhei, vi que a tribuna estava afundada. A tribuna foi rebaixada. Isto é um fato histórico. Não estou dizendo, fazendo fantasia, nem raciocinando. Eu vi. Quando o ministro Lewandowski assumiu a presidência da Corte, no dia da posse, eu presidi o Instituto dos Advogados Brasileiros, fui com ofício ao presidente Lewandowski
pedindo a ele que restabelecesse a tribuna da defesa na mesma altura da bancada dos ministros, porque não há hierarquia entre juízes, advogados e membros do Ministério Público. E ele, nesse dia, no dia da posse, me disse: olha, se foi uma decisão da Corte, eu vou submeter à Corte essa medida, essa decisão. Mas se não foi decisão da Corte, eu vou mandar voltar à tribuna à posição anterior. E não era uma decisão da Corte. E ele mandou refazer. Basta quem for ao Supremo olhar como tem lá o tapete remendado, talvez claramente que aquilo foi mexido. E aí a tribuna... Acabou o tempo? Não. Estou dizendo alguma coisa que não deveria? Isso é coisa do Joaquim, essa campainha. Eu conheço o timbre. Pois, isso é inacreditável. Eu acho que ninguém sabia disso. Estou dizendo uma coisa louca. É verdade. Estou dizendo uma coisa que é a expressão física de uma violência praticada no Supremo Tribunal Federal. Esse habeas corpus negado, os nossos colegas, não, vamos fazer outro. Isso era agosto. Não vamos fazer outro, porque senão não dá tempo de julgar antes do recesso. A gente tem que pegar outro habeas corpus, tem que pedir informações para poder julgar antes do recesso do fim do ano. Eu disse: não, desculpe, eu não me conformo. Eu tive negada a jurisdição. Eu vou recorrer dessa decisão. Fui o único. Certamente os meus queridos colegas diziam: esse cara aí não sabe de nada. Ele vai perder tempo. Eu disse: não, eu vou só. E fui sozinho para o STJ. Perdi! Porque também o STJ nesse tempo não era fácil. Perdi! Tomei logo uma negativa de jurisdição. Não tem nenhuma razão. Perdi. Fui ao Supremo em recurso. E, antes do recesso, portanto, aí, estamos em outubro, novembro, o ministro Teori Zavascki foi distribuído o relator. Ele era muito discreto. Eu fui a ele e disse: olha, a situação é essa. Ele examinou e concedeu o habeas corpus. E o meu cliente, um desses clientes da Lava Jato, saiu em outubro, novembro. E os que não acreditaram nessa possibilidade fizeram outro habeas corpus, veio o recesso. Essa Câmara não ia dar mole, não ia deixar julgar esse recesso. Enfim, tiveram o habeas corpus concedido em grau de recurso no Supremo, lá em março do outro ano. Março do ano seguinte, ou seja, muito tempo depois. Porque era desse modo que o lavajatismo, que essa perseguição política, essa prática que se chama de lawfare, e que eu acrescento aqui mais uma coisa. Não é o lawfare nascido na ditadura. O lawfare existe há 500 anos. Ah, mas que exagero! Esse advogado é doido. Existe há 500 anos, porque está nas ordenações filipinas do Reino de Portugal, que teve vigência no Brasil. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier, foi condenado com base na delação premiada do delator. Como é? Joaquim. Freud explica, eu não consigo lembrar o nome dele. Não consigo lembrar nunca o nome, sempre alguém me ajuda. Joaquim Silvério dos Reis, com perdão da má palavra, era um português que negociou a delação. E sabe o que aconteceu com ele? Ganhou o título de coronel, ficou riquíssimo, foi para Portugal, voltou para Portugal, depois tinha propriedade
acho que no Maranhão ficou rico. Rico! Porque delator. O Joaquim. Falou em Joaquim, mas estou falando Joaquim. Joaquim Xavier, não é o Barbosa. Enfim, então, o que foi? O que foi a Inconfidência Mineira? Como foi morto? Tiradentes foi morto por uma delação premiada. Então, esse lawfare é velho. Esse lawfare não tinha esse nome americano, não tinha essa pronúncia sofisticada. O delator da Inconfidência Mineira, fez delação premiada. E aí eu tive que ouvir calado o meu irmão, Marco Aurélio, dizer respeitoso, ele é educado para burro, né? Ele, os colegas fizeram delação, isso e aquilo. Eu repudio, eu não considero, eu não respeito advogado criminal que faça delação premiada. Eu sinto muito. Me arrepia, me constrange. Faz mal para o meu fígado ver o que é delação premiada. O que é delação premiada? É ganhar dinheiro, é negociar o produto do crime, ficar com uma parte, em conluio com aqueles bandidos do Ministério Público, da Força-Tarefa, com aqueles bandidos, não é? A negociar, né? Redução de pena, devolve só uma parte do dinheiro que foi desviado do produto do crime, e uma parte fica com o advogado, e tudo bem, e o advogado, eu faço delação premiada, pois não tem o meu respeito. Isso não é papel de advogado, e muito menos de advogado que se diga advogado criminal. Nós somos profissionais da defesa da liberdade, da defesa dos direitos, e não auxiliares do Ministério Público para entregar as pessoas e fazer delação. Isso não é nosso papel. Portanto, essas questões são antigas, né? São muito antigas. A delação, a Lava Jato foi minguando, né? Hoje é a Geni, né? Cão danado, todos aí. Hoje é fácil. Mas era difícil. E, Marco Aurélio, eu tive, por incrível que pareça, um cliente, eu e Letícia, minha companheira de escritório, minha prima querida, tivemos um cliente que foi absolvido. O Moro absolveu. Nós achávamos que ele ia condenar a 30, mas absolveu. Nós conseguimos. Falei, puxa, vamos botar no currículo, conseguimos uma absolvição com o Moro. Botar lá no meu currículo. Que beleza. O sujeito ficou felicíssimo. Ficou no tribunal. O tribunal reformou e condenou. Porque tinha um juiz lá, não sei se é verdade, mas tinha um dos juízes dessa Câmara que dizia que era compadre. Diziam, não sei se é verdade. É compadre do... Mas compadre não está no Código Civil. Não tem parentesco. Compadre não é parente. Compadre, Moro para presidente. Né? Compadre não é parente. Então, como ele não é parente, ele não é padrinho do... Não vai lá, mas isso é um foro íntimo. Eu não me sinto impedido de julgar. O Moro absolveu, condena. O Moro está equivocado. O Moro se enganou. Enfim, e depois as coisas seguiram. Mas foi uma experiência terrível. Outra circunstância, que era um pouco o tema, que acabamos saindo, enfim, o juiz abusava, eu vi que tem um número enorme que o Marco Aurélio leu, abusava de condução coercitiva. Ele não mandava estimar os suspeitos, as testemunhas, as pessoas que precisavam prestar depoimento. Ele mandava prender, mandava conduzir coercitivamente,
Sabe o que é condução coercitiva? A polícia chega às 6 horas da manhã na casa do sujeito, leva ele num camburão, depois ele presta depoimento e solta. Não, desculpa, está tudo bem, está esclarecido. Sabe o que acontece com os filhos dele no colégio, na vizinhança? O que isso contamina naquele tempo? O sujeito fica com um crachá de bandido. Não, desculpa, não foi nada, não. E nós, um grupo de enfim, advogados abnegados, instituições, nós patrocinamos uma ADPF, uma ação declaratória de preceito constitucional, fundamental, contra a condução coercitiva. E fomos, eu me lembro que no dia que presidia, eu acho que era ou a Carmen Lúcia, ou não me lembro quem era o presidente. Eu fui para a tribuna, enfim, eu não sou italiano, mas tenho sangue quente, né? Se amarrarem minhas mãos, eu não falo. Né? Então, eu fui para a tribuna, eu vivi a condição coercitiva, eu vivi, né? As famílias me chamaram de madrugada, levaram meu filho, levaram meu pai, E depois de não achava, eu defendi gente na auditoria, defendendo no julgamento final, pedindo absolvição, quando eu sabia que a pessoa estava desaparecida e morta, e até hoje não apareceu. Eram tempos dificílimos para advogar. E aí, entre parênteses, ele falou dos prejuízos. Vocês acham que, nesse tempo, advogados de inimigos do regime, advogados de comunistas, de perseguidos, tinha cliente? Acho que alguém ia no meu escritório para levar uma causa de um empresário? Queria distância, porque nós éramos inimigos, como eram os nossos clientes. Então, hoje, somos reverenciados. Não, ele jogou na ditadura, ele é um herói e tal. Naquele tempo, era duríssimo pagar as contas. Tinha que ir no banco, assinar para pagar a secretária. Porque não tinha nenhum cliente que pagasse. Porque todas essas defesas, historicamente, na tradição da advocacia criminal, são pro bono, são de graça, desde o Tribunal de Segurança Nacional, nos idos de 37 a 45, eram causas que eram defendidas de graça, inteiramente de graça. E era, eu digo isso com uma certa melancolia, porque era difícil, mas do qual me orgulho muito. Eram tempos dificílimos para a advocacia criminal. Dificílimo. Por isso que éramos poucos. Todos, aqui em São Paulo ainda tem um ou outro, mas no Rio acho que todos já morreram. Tá? Salvo o Nélio, que é muito mais moço do que eu, e eu somos sobreviventes. Mas o pai do Nélio foi um grande advogado, né? Lino Machado, já morreu há muitos anos, e nós tínhamos que enfrentar essa vida duríssima que era da perseguição aos nossos clientes em nome da democracia e tal. Na condução coercitiva, eu me lembro e encerro, contando, enfim, um momento muito auspicioso. Eu fui para a tribuna, eu estava realmente muito emocionado. Realmente eu estava emocionado, porque comecei a me lembrar de quando eu ainda começando a minha vida, me ligavam de manhã, de madrugada. Eu me lembro, só para você ver o quanto eu era moço, um dia, o Ziraldo Grande, cartunista, vivo aí, com quase 100 anos, ligou para a minha casa e falou: doutor Teste, eu vou aí, é um assunto urgente. Não, só dei o endereço, ele bateu, eu abri a porta, ele disse: bom dia, garoto, chama teu pai aí. Então, pode entrar e tal. Eu, Ziraldo, sou eu. Como? Você que é o Teste? Sou eu. Um susto, porque me aparecia muito. Eu estava em todos os processos, eu era um senhor, era um garoto, recém-formado. E é verdade. E eu fui para a tribuna e me emocionei muito, lembrando daqueles tempos dificílimos, né, que nós íamos visitar preso. Nós tirava a chave de casa, botava o dinheiro, só assim, um pouquinho de dinheiro, tirava, né, os endereços, tá? E íamos, porque eu não sabia se voltava. Ia lá para a Vila Militar para visitar preso, e sei lá se fica preso, porque era possível
Era possível, sem visão, preso ficar preso. Era possível, era assim. Vocês não têm ideia o tempo. E eu fui para a tribuna e fiquei muito emocionado. Você dizer que não era possível. Quando o seu se estima, meu Deus, você manda aprender para ouvir. Meu Deus, só uma coisa, você conseguia não atender, né? Se fugir, mas você manda aprender. E a Rosa Weber, que vocês temos citado, ela, depois o ministro que sentava do lado dela me contou que ela dizia assim, ai, meu Deus, estou passando mal. Ai, meu Deus, esse rapaz vai ter um troço. E mudou o voto. Nós ganhamos 6-5, porque ela ficou aí impressionada, sensibilizada com aquela tragédia que eu contava, que não era força de expressão, era a transmissão do que nós tínhamos vivido em tempos dificílimos nessa justiça do lawfare, da perseguição política, e que, felizmente, todos nós sobrevivemos e estamos duramente, com todas as dificuldades possíveis, com essa militância cidadã de Marco Aurélio e de tantos outros que estão aqui presentes, estamos resistindo para fazer desse país uma democracia da qual nos orgulhamos. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço muitíssimo as intervenções dos dois convidados.